Então, eu quero que você fale um pouco desse seu projeto. Eu quero que, na verdade, eu quero que você fale um pouco da sua história, assim, sabe? Como é que foi, como que você deu a volta por cima. Então, é importante saber um pouco disso também, né? E aí, Sim. até onde Então, foi para você começar o projeto e tal. Interessante isso. ok. Então, na verdade, o meu projeto, a minha história, ela começa desde a infância, né? Eu nunca fui uma criança magra, né? Então, falando aí do desmascarando a obesidade, é exatamente isso. Eu vesti máscaras ao longo da vida para camuflar os sentimentos que eu sentia. Então, como eu não conseguia expressar, como eu não conseguia colocar esses sentimentos para fora, né? Explanar esses sentimentos, eu busquei um refúgio na comida. Então, desde muito cedo, sempre a comida foi meu refúgio, foi a minha amiga. Eu sei que você fala um pouco sobre timidez, e timidez está dentro da minha história, porque eu me tornei uma pessoa tímida, né? Porque eu não me aceitava, as pessoas criticavam o excesso de peso, e isso foi denigrindo, de certa forma, a minha imagem, isso foi acabando com a minha autoestima. Então eu cresci ali tímida, sem exibir o meu potencial, sem acreditar em mim, sem acreditar nos meus sonhos, né? E só engordando. Ao longo dos anos eu fui engordando, adquirindo peso, né? Excesso de peso. E falando já, né, dentro daquilo que a gente, da nossa proposta, eu falo que aquilo que você é, né, aquilo que você faz, fala muito mais alto do que as suas palavras. Então, dentro disso, não adiantava, né, os responsáveis, os meus pais, falar, olha, come chuchu, come alface, come tomate, né? Tem uma alimentação saudável, eu vou comprar para você um suco, vou fazer isso e aquilo, sendo que, na realidade, a nossa rotina não era essa, né? A nossa Uhum. rotina era de fast food, a nossa rotina era de fritura, era do arroz com feijão, porque nós somos essa raiz, né? Nós viemos dessa cultura do arroz com feijão, do Uhum. frango com quiabo, do angu, então das comidas, né? A comida típica mineira, que é o tropeiro, que é o tutu, Nossa, então são comidas, Deus. né, consistentes. Né? Deu vontade aí? Né? Você falando que deu água na boca. É, Então, essa é a realmente. nossa cultura, né? Dessa comida consistente, do sanduíche, do hambúrguer, enfim. Então não adiantava falar, olha, tenha uma alimentação saudável, né? Desenvolva hábitos saudáveis, pratique esporte. Se você não tem acesso a isso, se você não tem acesso a essa alimentação na prática, visto ali no dia a dia, você não vai desenvolver isso, né? Enquanto criança. Enquanto adulto, né, você precisa assumir a responsabilidade da sua existência, né, das suas decisões. E aí, enquanto adulta, eu tinha tentado várias situações para emagrecer, tentei várias dietas, vários processos e não consegui emagrecer. Não consegui ali eliminar peso, pelo contrário, eu tinha um processo que a gente chama de efeito sanfona, que Hum. emagrece, mas engorda o dobro, né? E isso vai detonando com o seu corpo, mas também psicologicamente isso vai detonando com você, porque o sentimento de fracasso ele é eminente, né? Então você está sempre se sentindo fracassada, você está sempre se sentindo por baixo. E eu cheguei a desistir, falei que eu não ia tentar mais. Até um dia em que uma pessoa falou: não, você vai tentar e você vai conseguir, eu vou fazer todo esse processo com você. E foi graças a essa pessoa, né, que eu falo na minha história, e mais à frente eu vou falar mais especificamente o que é isso. Mas foi graças a essa pessoa acreditar em mim, investir em mim, que as coisas começaram a acontecer, que eu fui de novo já aí com 29 anos. Eu fui buscar um tratamento, né, para obesidade, o tratamento mais adequado. Só que eu já estava no ápice, meu corpo já Hum. estava no ápice mesmo. Eu cheguei a pesar 146 quilos com 1,57 m, então eu já estava muito acima do peso. E os profissionais conversando comigo falou, olha, o método que a gente vai te indicar para o seu grau de obesidade, que já era o grau 3, né? Então era bem gravíssimo. Ele falou assim, é a cirurgia bariátrica.
E eu nunca quis, sabe, Graça? Eu nunca busquei a cirurgia como forma, né, de sair da obesidade, porque Hum, eu entendi, sempre entendi na minha vida que os métodos bruscos demais, eles não resolvem, eles são paliativos. Então, eu tive no início ali uma resistência muito grande a essa instrução médica, mas aos poucos eu fui trabalhando. E eu fui trabalhando também o psicológico, porque eu não queria hum, apenas uma cirurgia invasiva, né? Estética. Eu queria uma cirurgia interna, onde eu é, conseguisse entender o que que me levou a engordar, né? Que é o que as pessoas hoje não querem, que a maioria das pessoas querem o quê? O resultado momentâneo, o resultado rápido. Né? Ah, eu quero fazer a dieta de 21 dias porque eu quero perder 10 quilos e eu quero, né, sair no carnaval, por exemplo. Ou eu quero ir para um clube. Então, muita gente, eu vejo muitas pessoas querendo métodos rápidos. Toma o shake tal, toma a pílula tal. E, gente, isso arrebenta o nosso organismo, né? E sem falar da frustração, sem falar dos males que vai te causar psicologicamente, porque causa, né? Começa a inibir seu potencial, sua autoestima. Então, eu me sentia frustrada, eu não me sentia capaz de enfrentar os meus medos, eu não conseguia falar em público, embora eu tenha, né, habilidade para falar, mas eu não conseguia falar porque eu não aceitava a minha imagem. Então, eu hum, me sentia acanhada. E esse sentimento veio, não é de adulta, ele começou na infância, né? Então, ele começou lá atrás, com a rejeição, com as palavras de desmotivação que a gente recebe, né? De pessoas próximas, pessoas que não têm, às vezes, o entendimento e a sabedoria de lidar com determinadas situações. Então, foram inúmeras palavras que foram contribuindo para que eu fosse me fechando e que eu fosse engordando cada vez mais, né? hum, E aí eu comecei a buscar quais eram os fatores psicológicos que me levaram a engordar, o que que não estava resolvido dentro de mim. E eu hum, comecei a estudar sobre isso, busquei autoajuda, né? Não só com psicólogo e psiquiatra, que eu acho importante falar que eu fiz e faço tratamento, né? Fiz o tratamento, eu ganhei alta do psicólogo e do psiquiatra, mas eu fiz tratamento e eu faço tratamento com terapeuta, então eu faço terapia até hoje, né? Então, para você ver, olha, eu já tenho 2 anos de cirurgia, mas é um longo processo de tratamento, né? De autoanálise, de autoconhecimento, para você saber quem você é, para você saber o que, que te levou a engordar, para você aprender lá, né? Voltar, né? Eu falo voltar na infância, com aspas bem grandes, mas voltar nas situações que me traumatizaram, que me feriram, e que eu precisei agora, como adulta, chegar lá, voltar através da terapia, né, de sessões terapêuticas e de métodos que é utilizado pelos profissionais, voltar lá para resolver essas questões. Então, é muito importante para você que está nos assistindo entender que é um processo, né? E não só da questão da obesidade, mas a questão da timidez, né? A educação em si, ela é um desafio. Eu acredito que não só para os pais, mas para os educadores, né? Para os professores, para os mentores. Educar uma geração é muito desafiador. E foi com base nisso, né? Com base na minha história, que eu criei o projeto Mascarando a Obesidade, que é justamente para ajudar essas pessoas a não com o método rápido, né? A não com o método fast food que a gente está tão acostumado, né? é, Porque nós somos a geração micro-ondas que quer tudo para uhum, ontem, né? Que é 1 minuto e tal. Não é esse método, não é baseado nisso, mas é baseado em fatos verídicos da minha própria história, ajudar essas pessoas a identificarem o que leva elas a engordar de fato, o que está trancafiando as emoções delas, o que está prendendo elas, porque o estético não que seja fácil tratar, mas é possível tratar. Você trata com cirurgia, você trata com exercício físico, com reeducação alimentar, mas o interior você precisa decidir tratar.